alunos, tudo bem com vocês? Que coisa boa estar aqui trabalhando com vocês, vendo a vitória de vocês nesse nosso treinamento e nesse nosso projeto maravilhoso, que é o projeto de resolução comentada de provas do Enem. Eu sou o professor André Rosa, da parte de Ciências Humanas, mais especificamente da parte de História, e vou resolver com você o Enem 2020. E este Enem, a gente vai resolver a prova de cor azul. Então, quero que você me acompanhe, tanto nesse vídeo, como a prova que você possa ter até mesmo aí, para que você, treinando, quando for a vez do seu Enem, é claro, você se dar muito bem e ter sua aprovação. Vamos agora para a questão número 81. Essa questão número 81 é uma questão de competência 3 e habilidade 11. Me acompanhe na leitura desse texto e vamos saber qual é o assunto. Olha só. Porque todos confessamos não se poder viver sem alguns escravos, que busquem a lenha e a água, e façam cada dia o pão que se come, e outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas, máxime sendo tão poucos que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a Companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos, juntamente por meio que as constituições permitem, quando puder, para nossos colégios e casas de meninos. O texto explica premissas da expansão ultramarinha portuguesa ao buscar justificar. Vamos lá! Eu tenho um texto que fala sobre questão de colonização, que esta colonização é americana. Aí você diz assim, por que eu sei disso? Por causa de algumas pistas que eu encontrei no texto. Vamos lá. A primeira pista é a questão ligada aos jesuítas. A Companhia de Jesus é a instituição religiosa católica que vai ajudar na colonização que acontece aqui na América. Expansão ultramarina portuguesa, a única colônia portuguesa que existe, por sinal, na América é o Brasil. Então, o que é que dá para perceber? Que nós estamos aqui falando de um processo de colonização brasileira que vai acontecer também com a ajuda desse jesuíta. Então, para resolver essa questão, e principalmente, como ele diz assim, explique esta justificativa, eu vou ter que contar uma história sobre a colonização, sobre, na verdade, inicialmente a expansão comercial marítima, a colonização e a atuação dos jesuítas. Mas são partes bem rápidas. Eu tenho certeza que você conhece isso muito bem, que estuda a história do Brasil há muito tempo, concorda? Vamos lá. Expansão comercial marítima o que é? Uma aventura, professor. É uma ousadia dos caras. É um momento de lazer. Chegou as férias. Vamos para onde? Vamos navegar. Era assim que se pensava nesse determinado momento. Correto? Errado. Férias. Férias nesse período? Como assim? Não existe isso. A ideia é a seguinte. A Europa era pobre. A Europa precisava de recursos. A Europa precisava de fontes econômicas. E a Europa foi atrás disso fora da Europa. Porque a Europa não tinha. Então a Europa foi para o Oriente, achou as Índias Orientais, fazia uma exploração sobre o norte da África e depois começou a navegar pela costa ocidental da África. E esta navegação foi rendendo mais dinheiro e mais poder, ao ponto de fazer a Europa começar essa expansão comercial marítima para garantir uma política econômica neste período, que é a política chamada de mercantilismo. Mercantilismo é uma política econômica com base comercial, mas controlada pelo Estado. E esse Estado é o próprio rei. Entendeu? Visualizou tudo isso? Entenderam legal? Ótimo, ótimo, maravilhoso. Vamos agora à segunda parte dessa história, que é exatamente a conquista da América. A conquista da América inicialmente foi feita pelos espanhóis. Lembram-se disso? Quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo, navegador italiano, a serviço da Espanha. E isso abriu espaço para muitos outros navegadores quererem chegar aqui. Mas o outro que vai chegar é o português Pedro Álvares Cabral, que, por sinal, quando faz essa descoberta, toma-se posse de uma terra que já estava dividida. O Brasil é descoberto em 1500, mas já tinha sido decretado o Tratado de Tordesilhas em 1494. Isso é para você observar como o Brasil não foi descoberto, porque Portugal já sabia de uma terra 6 anos antes de chegar até aqui. Então, nesse caso, a América se transformou numa Índia Ocidental, um local de grande fonte econômica para a Europa se abastecer.
Mas existia um pequeno empecilho. O empecilho era o morador da terra. A Europa dizia, essa terra é minha, essa terra agora me pertence. Mas existiam pessoas morando que eram exatamente os verdadeiros donos dessa terra. Então alguns embates foram feitos, tanto que o pessoal até chega a dizer que o índio, no momento que o descobrimento foi feito, ele ficou entre a cruz e a espada. Ou ele aceitava generosamente aquela dominação, ou ele enfrentava a bala do senhor europeu, ou então a catequese dos jesuítas que vieram para cá para amansar. Primeiro, os jesuítas vêm para catequizar. Ele vem para ensinar esses índios, esses selvagens, esses silvícolas, que Deus é bom e é melhor do que o Deus deles. E eles vão ter que aceitar, porque se não aceitarem, vai para a bala. Entenderam? Ou a cruz ou a espada. A ideia de espada é a ideia da arma. A ideia da cruz é a ideia da catequese. Se você não quer ser catequizado, você morre. E a guerra ainda é justa, porque eu posso matar você justo, de uma maneira justa. Porque se você não aceita Jesus, se você não aceita Deus, você pode morrer. Amém? Amém. Amém nada, filho. Quer dizer, pode matar todo mundo que não aceita a tua religião? Não pode não, filho. Mas nesse tempo, a ideia era assim, intransigente, impositora, certo? A condição era essa. Então, o que é contado aqui nesse texto é exatamente esta condição, esta situação. A situação de que, dentro do processo de colonização, a ferramenta primordial para isso realmente dar certo vai ser quem? A Igreja Católica. Então, por isso que ele diz, até ele chega a dizer assim, que se o jesuíta, né, só fazendo aqui uma análise, fosse trabalhar, ele não teria tempo para fazer as confissões e a missa. Então o jesuíta precisava de escravos, precisava fazer aquela catequese, aquela manobra, para ele ter pessoas para trabalhar. Mas, professor, escravidão é pecado, escravidão é horrível. Era pecado já para o índio, porque o jesuíta catequizava ele, mas quando se falava do negro, tinha que se justificar isso. Tanto que dizia-se que o negro poderia ser escravizado porque não tinha alma. E como não tinha alma, não tinha condições de amar a Deus. Então, por isso, por essa condição, então houve um processo de catequese muito mais para o indígena do que para o negro. Nós vamos começar a fazer agora as opções, tá? Lembrando que eu quero o quê? Que o texto explica premissas da expansão ultramarinha portuguesa ao buscar justificar A. Vamos lá, vamos justificar A. Vamos lá, opção A. Propagação do ideário cristão. Não, aqui o que acontece? Ele quer, dentro desse contexto, não fazer essa justificativa, ele quer aplicar. Ele não quer dizer por que o cristianismo tem que crescer. Não. Ele quer aplicar. O cristianismo é a religião universal, na visão, portanto, desses europeus nesse caso. Então, aqui, a opção A fica errada nesta ideia de justificativa que ele quer colocar dentro do texto. Opção B, valorização do trabalho braçal. Não, aí ele não fazia essa valorização. Ele tinha que valorizar por uma questão divinizada, por uma questão, vamos dizer, ligada à questão da igreja. Então, descartaremos essa B por conta dele não fazer esse típico processo de valorização. Tudo bem? A adoção do cativeiro na colônia. Opa, olha só. Eu quero escravizar a gente. Por quê? Porque se eu escravizar a gente, vai sobrar tempo para o padre rezar a missa e fazer as confissões. Então, qual é a justificativa para a escravização? É dar tempo ao padre, é dar tempo ao senhor. Porque aquele trabalho não é trabalho dele. Aquele trabalho não é para ele fazer. Ele só manda. Ele não trabalha. Ele só reza. Ele não trabalha. Entendeu? Então a C está certo. Vamos ver porque está errado na D e na E. D. Adesão do ascetismo contemplatismo. Não, isso não justifica a questão de trazer esse escravo para cá, não. Essa relação está completamente absurda. E a E, a alfabetização dos indígenas nas missões. Eles vão catequizar. Esses processos vão acontecer de alfabetização. Então não é a justificativa, é só uma consequência. Então, nesse caso, a única opção correta é a opção C. E sabendo, quanto mais você pratica, quanto mais você usa como artifício, ver os nossos vídeos, fazer as questões, fazer as provas antigas, mais você vai aprimorando suas técnicas e, é claro, acertando mais para ter sua aprovação no seu Enem. Até a próxima!